Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de Geografia, que ficará disponível no repositório do aplicativo para vocês revisitá-la quantas vezes você quiser. E para a aula de hoje estamos super bem acompanhados da professora Genoveva Alves. Olá, muito obrigada pelo convite, professora Joyce. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula que foi preparada aí, tenho certeza, com muito carinho para vocês e vamos aprender juntos. Isso mesmo. Então, vamos conhecer aí o título da aula de hoje? Olhem só. Opa! Mapas bidimensionais e tridimensionais. Então, aí em geografia a gente sabe que a gente fala bastante sobre mapas. Mas o que seria essas duas palavras bem grandes, bidimensionais e tridimensionais? É o que vamos aprender na aula de hoje. Aí estão as redes sociais, minha, do Centro de Mídias, o e-mail para tirarem dúvidas. E vamos para a habilidade, professora. Vamos lá. EF03, GE06, que diz respeito a identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica, com o objetivo de conhecer os conceitos de bidimensionais e tridimensionais. Lembrando que aí uma habilidade do currículo em ação, do currículo paulista, não é? E a atividade se encontra aí no currículo em ação. Isso mesmo, então já vamos para a conversa inicial aí. Olha só, então podemos ver inicialmente, todos já sabem que isso se trata de um mapa, não é, professora Genô? Exatamente, temos aí o mapa mundi. Então cada mapa tem seu título, né, professora? Isso mesmo. Então, igualmente, vários tipos de texto, vários tipos de leituras, o mapa também ele vai ter um título, ele vai ter toda uma forma de você interpretar esse mapa. Talvez não é todos, mas alguns têm cores, tem que ter legendas com nomes, números, então a legenda fica aí aberta, né, dependendo de como foi feito o mapa. Mas o mapa também é um tipo de informação que você tem que realizar uma leitura, uma compreensão dele. Então tem várias formas, né, professora? Exato. Então, sabemos que os mapas aí vêm trazendo os estados, as capitais de um determinado país, ou no caso aqui do mundo inteiro, não é? Por isso chamamos de mapa mundi. Em algumas imagens, nós podemos observar que o nome do estado se encontra já no próprio mapa. Em outros casos, como é o caso desse que está na tela, nós podemos observar ali algumas cores, mas pelo que dá a entender, vai ter uma legenda aí para nós compreendermos do que se trata. Isso mesmo, então é muito importante que no mapa, além do título, que tem que ter mapa mundi, tem as cores, e já que não tem as legendas no próprio desenho, vem uma legenda acompanhada. Então, vamos fazer a leitura da legenda, ó, professora? Vamos então, sim. podemos ver aqui que essa legenda diz respeito aos continentes. Então, na cor verde tem a América. Isso, o continente americano, e nós estamos bem ali, viu? Sim. Aqui embaixo nós podemos ver que é o Brasil, São Paulo deve estar por aqui pela pontinha. Pode continuar, Pro. Depois nós temos aí o continente europeu, que é toda essa parte que está em azul aqui em cima no mapa. Isso. Então ali toda a Europa, não é? Aí em amarelo a Ásia. Isso. Vocês podem observar, quem estiver assistindo em casa pode pôr o dedinho na tela. E esse continente é bem extenso, não é? Bem grande, olha só. Temos aqui também na cor laranja, Pro. O continente africano, muito bem ali. Benin e outras cidades estão ali localizadas. Esse continente aí que está rosinha é o continente da Oceania. E por último, a Antártida. Isso mesmo, então a Austrália está aqui, olha, bem no continente ali, na Oceania, que fica já um pouco afastado, não é? E a Antártica, é onde é muito gelado, não é mesmo? Onde ficam os pinguins aí, então ursos podemos polares. ver que temos 6 continentes, e aí talvez os estudantes não iriam saber de cor o nome de todos os continentes. Então, para isso é muito importante ter o auxílio mesmo da legenda. Então, vamos continuar aqui. Vamos sim. Olha só, você sabe o que é cartografia? É a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas
em geral, incluindo plantas e croquis. Pro, eu posso observar que esse mapa está um pouco diferente. Isso mesmo, esse mapa, ele é o mapa do Brasil, está dividido aí nos estados, né, que compõem os 26 estados, porém, dá para ver, o jeito que foi desenhado, dá para ver direitinho as dimensões de cada território, de cada estado, né, professora? Exato, Pro. Então, isso me lembra ali as figuras geométricas que nós estudamos lá nas aulas de matemática. O mapa anterior, o mapa mundi, ele estava ali numa forma plana. Isso. E percebemos que esse mapinha azul aí, que representa o nosso país, ele está um pouco elevado, ele não tem ali somente a altura, por exemplo, o comprimento, a largura, ele tem também uma profundidade, não é? Isso é o que dá a ideia de dimensão, né, professora? Isso. Então, aqui também veio, além dos mapas, veio outros dois nomes que a cartografia também estuda, que é as plantas, que podem ser, por exemplo, eu acredito que os estudantes já tenham feito uma planta da sala de aula, que aí você coloca as distribuições de lugares, onde fica o quadro da sala, onde a professora senta. Então, onde está a janela, isso a mesmo, porta. Isso é uma planta. E também tem o croquis, que é inicialmente, né, um esboço inicial de tudo isso que nós estamos falando. Mas vamos continuar aí. Vamos sim. Então, já apresentamos aí o mapa do Brasil e vimos que ele tinha aquela imagem, umas dimensões. Agora, vamos saber, nos aprofundar aí em imagens bidimensionais, professora, que são formadas como? Por duas dimensões. Então, tem aí a sua largura e a sua altura. Ou dependendo do que for, chamamos de comprimento, não é? Sim, eu coloquei aqui um quadrado para retratar, né? Que o quadrado, igual você falou, remeteu à matemática, é uma figura geométrica plana. Então, pensando aí em duas dimensões, em figuras geométricas planas, eu vou colocar aqui uma planta, um esboço aqui, um croquis de um local. E olha só, realmente esse local foi desenhado, é um mapinha, igual quando você convida alguém para sua casa que a pessoa não conhece, e aí você vai fazer um croquisinho aí para a pessoa se localizar. Então, ele tem largura, quantas quadras a pessoa vai passar, tem altura aí para continuar pensando aí nas localizações, mas não dá para ter uma noção de profundidade, né? Por exemplo, tem lugares que tem muitos morros, né, professora? Então, sim, por exemplo, se esse for um lugar que tem muitos morros, que a rua seja uma rua com ladeiras, não dá para ter essa noção com esse croquis. Isso mesmo. Talvez se ele estivesse ali, nós estamos vendo ele erguido, não é? Talvez se estivesse deitado ali, aí a maquete mesmo feita, com as casinhas ali de forma tridimensional, aí já daria para ter uma noção. Acho que eu falei uma palavrinha aí, não é, Pro? Isso mesmo, você já adiantou o tema. Olha só, então vamos marcar. Esse daqui é um exemplo de mapa bidimensional, pois ele só tem altura e largura. Então, se fosse um mapa de orientação, ele só ia orientar as quadras, as ruas. Você não ia saber se essas ruas que você iria pegar são ladeiras, se são montanhas. Então, não dá para ter essa noção. Porém, igual a professora Genô adiantou, nas imagens tridimensionais nós já conseguimos ter. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos sim. Imagens tridimensionais, que são formadas por 3 dimensões. E aí, professora? E aí sim vem a largura, o comprimento e essa altura, que nós também chamamos de profundidade, não é? Isso mesmo, porque dá a ideia, igual você falou, se não for uma rua plana, se não for um local plano, a gente consegue ter uma ideia. Ó, vamos ver aqui, ó. Olha só. Já conseguimos ver aí o prédio erguido, não é? Pode observar que ele está bem acima ali da base dessa planta aí. Isso mesmo. Se esse prédio fosse um ponto de referência, olha só que legal, professora. Eu poderia falar assim, você vai passar por um prédio branco e azul bem alto. Porque ele aí dá para ver na imagem que ele é um dos mais altos, então poderia ser utilizado como referência toda essa profundidade, essa altura do desenho, da imagem, né? Isso mesmo. Legal. O que mais que podemos observar aqui dessa imagem diferenciada? Olha só, as casas, que tem casas menores, casas maiores, os tamanhos do terreno.
Isso mesmo, até as quadras, não é? Algumas são diferentes umas das outras em tamanhos. Sim, e também outra coisa, os prédios, as residências, dá para ver para qual lado eles estão virados, né? Qual a parte da entrada, o que também ajuda mais ainda na localização com um mapa desse. Isso, na orientação aí também, direita, esquerda, não é? Qual a casa que está na frente do prédio, ou se é um outro prédio que está na frente dele, podemos observar aí. Agora, vamos aqui para os croquis. O que é um croquis, professora Genô? O croquis é um esboço de algum espaço, com o objetivo de representar um lugar de forma rápida e simples. Então, é isso mesmo que eu falei. Quando a gente vai desenhar, fazer um desenho rapidinho assim para falar, você vai passar 3 quadras, virar à direita, virar à esquerda, você faz um esboço bem simplesinho e aí é o croquis, né? Isso, muito legal. E também isso representa ali o local, não é? Isso. Mas de uma forma aí, no caso, bidimensional. Sim. Olha só. E aí, voltando também, não podemos deixar de falar, né? Iniciamos a aula falando do mapa e como a legenda do mapa é muito importante, nessas legendas também podem ser incluídas os pontos de referência, né, professora? Exato. São elementos aí, os pontos de referência, são elementos de um lugar que podem ser utilizados na localização. Então, se eu falo para a ProJoyce que eu preciso chegar até o supermercado, e se eu estou saindo de um determinado ponto aqui no comecinho aqui do mapa, ela pode falar, olha, Progenô, você vai passar pelo aeroporto, depois você vai continuar mais 2 quadras na frente, olha, está aqui o supermercado. Isso mesmo. Então, olha só, esse daqui não está tão destacado as quadras, as ruas, porque esse intuito agora foi mesmo de falar dos pontos de referência. E olha só, podemos ver aí que as imagens dos pontos de referência remetem ao que eles representam. Igual a professora Genô falou, aeroporto, supermercado, posto de gasolina, residência, bairro residencial, restaurante, cafeteria, lanchonete, praça pública, entre outros. Isso mesmo. E a leitura desses pontos de referência, quando são sinalizados desta forma por meio de ícones de desenho, é bem parecido com as placas de trânsito, que nós temos que fazer uma leitura e entender, porque elas também, muitas vezes, fazem parte da sinalização do local. Então, você vai ver no mapa e depois você vai observar o local e você vai ver que tem muitas placas parecidas com essas orientações, com esses pontos de referência, né, professora? Exato. E a forma como está exposto aqui nesse desenho, nesta imagem, nos lembra muito aí o GPS, quando nós vamos colocar algum endereço ali no qual queremos chegar, não é? A estrutura dele ali, a forma como ele aparece é muito semelhante. Coloquei aqui uma outra imagem, professora, porque aí aqui também tem vários pontos de referência aí com os nomes, não foram colocados ícones, então dá para fazer várias atividades aí na sala de aula, quem estiver assistindo pode pausar o vídeo e fazer vários questionamentos aí com as crianças, como eu faço para chegar no teatro, como eu faço para chegar no hotel, nos correios. Então, deixei essa imagem aí porque dá para fazer várias atividades bem legais. Mas a aula passa muito rápido e eu vou deixar uma sugestão de atividade para ampliação do conhecimento. Faça um croquis indicando a localização de onde você mora. Não se esqueça dos pontos de referência e da legenda. Lembrando que o croquis é aquele desenho, não é, que você vai fazer aí de forma rápida, mas que represente esse espaço. Isso mesmo. E aqui fica o formulário de avaliação dessa aula sempre preparada com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, professora Genô. Imagina. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.